Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Bom, jornalismo esportivo acabou, né? Parte 95, parte 147, não importa. Eu sigo aqui sempre quando tem uma cagada, né, falada por algum jornalista, e eu acho que esse malandro é jornalista, eu venho aqui para deleitar os senhores, né, com tamanha falta de comprometimento com tudo, né? Com a forma de falar, a forma de pensar, tal. Bom, dito isso, né? Após esse breve introito, passo eu a fundamentar o meu vídeo. Cazé, que eu acho que é jornalista, né? Inclusive, eu tenho visto alguns debates dele com outros lá no canal dele, e quando ele está perdendo o debate, ele aumenta a voz, grita, alguma coisa acontece, para de mostrar o rosto da pessoa que está debatendo com ele, né? Tá patético isso, né? Acho que uma pessoa que se propõe a dialética tem que aceitar, falar e ouvir, né? Muitas vezes aqui eu até falo para os senhores, olha, podem falar diametralmente contra a minha opinião, não tem problema algum. É até importante, né? Porque isso faz você refletir, pode haver uma mudança, né? A reiteração de fatos, a reiteração de comentários contrários ao meu, pode até mudar a minha opinião. Isso aí é o de menos. Acho que a pessoa que não muda de opinião, se convencendo dela, mas não querendo mudar para dizer que não deu braço a torcer, isso é patético, isso é pior do que roubar e matar, né? O cara que está convencido de uma coisa, mas fala, não quero dar o braço a torcer, não vou assumir aqui que eu mudei minha opinião e blá blá blá. Cito aqui o grande ministro Marco Aurélio do STF, né? Juiz de carreira trabalhista, instado, né, pinçado ao Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, como ele falava, né, de uma forma peculiar, e ele sempre falava assim, né, não sou escravo das minhas palavras, fecha aspas, perdão, abre aspas, Marco Aurélio, não sou escravo das minhas palavras, fecha aspas. Essa expressão é fantástica, né, porque uma coisa que você disse ali, você pode falar aqui outra totalmente diferente. Mas você não tem um padrão, você não mostra um padrão. Pode haver variações, né? Às vezes uma opinião que era para lá, você dá outra para cá, né? Uma coisa é convicção, outra coisa é padrão, você pode mudar, não tem problema algum, né? Mas vamos lá, entrando aqui no ponto do vídeo, né? O Cazé foi fazer um comentário no seguinte sentido: eu não trocaria eu não trocaria o Verratti do Vasco pelo Pedro do Flamengo. E aí, não é uma comparação, porque você pode ter a sua opinião, né? E eu não quero entrar nessa sua opinião. A questão dele falar assim, Cazé, eu não troco o Verratti do Vasco pelo Pedro do Flamengo, não estou aqui dizendo se ele está certo ou errado com relação ao palpite, ao favorito dele, ao predileto dele, ponto. Mas o fundamento que ele usou foi o seguinte: não troco o Verratti do Vasco pelo Pedro do Flamengo, porque o Verratti do Vasco, no Vasco, é muito melhor do que vai ser sempre melhor do que o Pedro do Flamengo. Um outro sub-argumento: o Pedro não ia conseguir fazer gols sem que a bola chegue nele, porque o Vasco não leva muitas bolas ao Verratti. Olhem a incongruência, né? A falta de padrão. Ora, o Verratti, sem as bolas chegarem nele, faz gol. Por que o Pedro também, sem as bolas chegarem nele, não poderia fazer gol, né? E olha, na minha modesta opinião, acho que o Verratti é melhor cabeceador do que o Pedro.
Não quer dizer que o Pedro não seja um excelente cabeceador. Veja, uma coisa é eu dizer que eu acho que o Verratti é melhor cabeceador do que o Pedro, mas não quer dizer que eu acho que o Pedro não seja um exímio cabeceador. E outra coisa, o Pedro vai melhor por baixo do que o Verratti. E o Verratti, acho eu, que vai melhor por cima do que o Pedro. E alguém pode dizer que o Pedro vai melhor por baixo e por cima. Não tem problema. Mas uma situação aqui, acho, sinceramente, que no mesmo time, poderia jogar Pedro e Verratti. Verratti às vezes sai um pouco da área, não para criar jogadas fora da área, mas para abrir um espaço para o outro que está entrando. Foi assim em 2023, várias jogadas assim, ele abriu espaço para o Peck e para o Marlon Gomes, mas várias vezes, né? 2024 abriu espaço também para o David, né, que está machucado. Então o Verratti poderia sair um pouco da área, né, dando espaço para o Pedro entrar. O Pedro, por ser mais novo, por ser mais veloz, poderia dar uma qualidade ao Vasco numa transição mais rápida, né? Ontem, conversando com um amigo sobre o jogo lá do Cruzeiro 3, Bahia 0, o Cruzeiro fez 2 jogadas ali de transição rápida e o Caio Jorge fez gol. E aí um amigo meu dizendo assim, poxa, quando o Vasco joga com o Verratti, o Vasco não pode ter essa transição rápida aí, que vai atrapalhar. Ao contrário, você vai ter o Verratti ou outra pessoa, outro jogador que vai ter uma transição rápida, né? Então você vai poder variar transição rápida com esse segundo atacante, sendo primeiro o Verratti, e alguém que venha do meio para compor, chegando na transição, né? E você pode ter o Verratti num jogo em determinado momento apoiado, jogo posicional, um cruzamento, um escanteio, o Verratti cabeceando lá, ou não, é um exímio cabeceador. E acho, para finalizar aqui, que poderia jogar Pedro e Verratti juntos, né? Inclusive o Pedro mais por fora, mas também entrando na área. Seriam 2 complicações para a zaga adversária ter problemas, né? Então, esse argumento aí que ele usou, que o Pedro no Vasco não se sairia bem, isso não existe falar. É de uma burrice total. Porque eu acho o Verratti um pouco mais limitado, quer dizer, bem mais limitado por baixo do que o Pedro. O Verratti é mais limitado que o Pedro por baixo. Mas ambos são exímios cabeceadores, só acho o Verratti melhor, mas o Pedro é um exímio cabeceador. Então tu acha que o Pedro não se daria bem jogando no Vasco? Né? Acho que talvez o Verratti não se desse bem jogando no Flamengo, né? Porque ele é um jogo mais só de cruzamento. O Pedro aparece muito por dentro na tabela também, faz muita bola por dentro. Pedro aparece muito por dentro nas tabelas, nas transições, né? Alguém ultrapassa, ele está ali na tabela. Então acho que quando a gente escuta uma porra dessa de um cara que tem nome, né? Tem uma televisão, você acha que o mundo acabou, que o jornalismo acabou, né? Para fechar aqui, já toquei nesse assunto aí hoje, mas vou repetir. Lloyd. O Lloyd tem que continuar sendo relacionado, porque se não for relacionado, o Pedrinho vai ver a merda que fez e o caminho será desfazer o que fez, como fez com o Maxime Domingues. Não que não tivesse qualidade, seja pior do que estão aí, que seja pior dos que estão aí, não. Só que ele não queria, ele não era atacante, ele queria se jogar como meia e o cara ele não quis. E o Emerson Rodrigues, que era um peladeiro, né? Peladeiro 1, o Lloyd é o peladeiro 2. Lloyd, se não voltar a ser relacionado, se não voltar a entrar, vai ser a confissão de mais um erro do Pedrinho, que foi ele que contratou o Lloyd, não foi o Carille. Isso aí está registrado nas notícias e nas coletivas do Carille e do Pedrinho. E para finalizar aqui, o que falta para as rêmoras? Rêmora, para quem não está lembrado, é aquele peixinho que fica em cima do tubarão, comendo as sobras do tubarão, né? A biologia fala que eles são fundamentais para a vivência do tubarão, porque senão poderia alguma coisa ficar ali putrefada, estragar e tal, prejudicar a saúde do tubarão. Ela também come coisas presas no tubarão e tal. Mas o que eu quero dizer é que Souza e Alex Teixeira são as rêmoras que vivem do Alex Teixeira, né? Alex Teixeira veio, supostamente um tubarão, trouxe 2 rêmoras, Alex Teixeira e Souza. Quando que o Pedrinho vai se livrar dessas rêmoras, né? Que sequer comem o resto do Coutinho, para que
para que a gente pudesse falar em alguma coisa boa, né? E para fechar aqui, essa questão da Souza, Alex Teixeira e tal, veja que em momento algum eu falo do Marcelo Santana, porque não é ele quem contrata, não é o Felipe quem contrata, é o Pedrinho. O Pedrinho ali ali é presidencial regime, não tem diálogo, não tem nada, não tem isso. Quem contrata é o Pedrinho, quem descontrata é o Pedrinho. Então aí quem tem que mandar embora o Lloyd, o Souza e o Teixeira, Vossa Senhoria, ou melhor, né, Sua Senhoria, Pedro Paulo, famoso Pedrinho ou Little People, ou Little Peter. Se gostou dos comentários, se inscreve no meu canal, Vasca Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. E mantenha meu canal vivo, me dê, como o pessoal fala por aí, ajude meu canal, né? Não é com Pix não, pô, pelo amor de Deus, né? Com comentários. O meu canal se alimenta de comentários. É um canal de torcedor para torcedor, opinião. Eu faço uma colheita das notícias, né? E opino sobre elas. Não dou notícia. Primeira mão, extra, lembra? Extra, saiu agora, não sei o que tal. Isso aqui você não vai ver nunca. É canal de opinião e eu me alimento das opiniões, dos comentários também dos inscritos, é muito importante. E pode comentar diametralmente contrário à minha opinião. Isso que é importante, né? Tem muito canal que eu assisto, não concordo com tudo. Inclusive, com essa fala aqui, foi que o Careca fez lá uma observação no vídeo dele, até me colocou lá no vídeo dele, dizendo o seguinte: tá aí um canal novo, meu canal de 2023, isso foi ano passado, eu acho, Marcelo Vasca Análise, disse que não precisa concordar comigo em tudo, isso aí, né? Eu não preciso concordar em tudo com o Careca, você não precisa concordar em tudo comigo, né? E estamos aí, podemos conviver com opiniões diferentes, assim que se faz uma opinião lato sensu, né? Uma opinião mais geral, né? Sobre tudo, e depois aí as específicas vocês tentem pegar para vocês o suco aí, né? O sumo, o supra-sumo aqui das opiniões do canal. Se gostou do comentário, inscreva no meu canal, Vasca Análise.